Durante décadas, melhor séculos, muitos têm declarado que a Bíblia e a ciência estão em conflito. Que para acreditar na palavra de Deus, é preciso rejeitar tudo quanto os cientistas têm provado. Mas será que é mesmo assim? Ao estudar a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia é o livro mais científico do mundo, revelando Deus, o Criador do Universo. Hoje no Está Escrito, uma conversa muito interessante com o nosso convidado especial sobre a Bíblia e a ciência. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Montenegro. Aqueles que assistem ao programa já conhecem o Dr. Montenegro, que ele já apareceu várias vezes no nosso programa. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Dr. Montenegro nasceu no Brasil, formado em engenharia e recebeu o PhD no Max Planck, na Alemanha. E hoje você mora na Alemanha e trabalha lá na área de bioengenharia. Exatamente. Depois de concluir os estudos no Brasil, o que nós chamamos da graduação, né? Eu terminei engenharia, depois fiz mestrado na área de química e eu me mudei para a Alemanha para fazer doutorado. Fiz doutorado na área de físico-química no Instituto Max Planck. Tive o privilégio de trabalhar aqui no Canadá por um tempo. Trabalhei 3 anos como cientista aqui no Canadá e recentemente voltei para a Alemanha para trabalhar também na área de bioengenharia, no desenvolvimento de novos equipamentos e materiais na área de medicina. Então, isso é o que eu faço diariamente, né? Além de estudar a Bíblia. Muito obrigado. E nós agradecemos que você aceitou nosso convite e veio da Alemanha, especialmente para gravar esses programas. Nós agradecemos. Na introdução eu falei que durante séculos tem existido aquele conflito entre a Bíblia e a ciência. E, na realidade, muitas pessoas hoje ainda pensam que para aceitar a palavra de Deus, nós temos que virar as costas em tudo quanto o laboratório tem provado. Mas, na realidade, não é assim. Que ao nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia é um livro científico, que não contradiz a ciência. Não é verdade? É. A maneira que eu vejo hoje a ciência e a Bíblia, na minha opinião, há uma ciência que a Bíblia tem como foco principal, chama-se soterologia, que é a ciência da salvação. Mas as pessoas que dizem que a Bíblia não é um livro científico, ou não é um livro que contém ciência verdadeira, é porque nunca leram a Bíblia de maneira cuidadosa, não prestaram atenção nos detalhes. Mas se há um livro, um texto antigo, por assim dizer, que contém uma ciência tremenda, esse texto é a Bíblia. Então nós temos, praticamente todas as ciências estão mencionadas na Bíblia, desde a matemática até a medicina. Interessante. Em todas as áreas nós temos textos que, se nós tivéssemos o cuidado de analisar com bastante afinco, nós iríamos encontrar verdades tremendas ali. E muitos dos problemas que assolam a humanidade hoje nós já teríamos tido a solução para tais problemas. Interessante. Então, um dos segredos do estudo da Bíblia é não vir ao estudo da Bíblia com um preconceito, né? Com as ideias já formuladas, né? E esse, na verdade, é um dos grandes problemas até para a ciência em certo. Si. Os preconceitos e as ideias pré-formadas atrapalharam o desenvolvimento científico por séculos. Inúmeras ideias científicas que eram estabelecidas no passado atrapalhar ou arruinar o desenvolvimento científico por séculos, coisas que foram desenvolvidas na época dos filósofos gregos, por assim dizer, e permaneceram como ideias válidas, a própria estrutura do sistema solar que eles haviam desenvolvido, e muitas pessoas adotaram aquilo como verdade. Quando outros cientistas vieram falando as suas descobertas, eles foram detidos, eles não tiveram o seu direito de se expor. Esse foi o caso de Galileu, por exemplo. Exatamente. Muita gente diz que foi, Galileu estava contra a Bíblia. Isso é uma mentira, Galileu não estava contra a Bíblia. Galileu, muito pelo contrário, ele era um tremendo crente nas Escrituras. O grande problema é que a ciência estabelecida na época não concordava com as ideias de Galileu. E essa ciência, ou os cientistas da época, pegaram o apoio da igreja dominante e forçaram essa igreja, ou induziram a igreja a condenar as ideias de Galileu.
Mas o problema todo foram as ideias preconcebidas da própria ciência da época. Então, esse preconceito, muitos dizem, existe só na área dos cristãos. Os cristãos não são os únicos com preconceito, então. O preconceito é uma coisa generalizada na raça humana. Na raça humana. Interessante. Hoje, eu gostaria de focar um pouquinho mais na área de matemática. Certo. E a matemática na Bíblia. Certo. O uso de números, etc. O que é que o doutor podia nos falar sobre isso? Olha, a matemática, viu, é uma disciplina tão importante que a maioria dos cientistas concordaria que se um fenômeno não pode ser descrito na linguagem matemática, ele ainda não foi completamente entendido. A matemática está contida, e Deus ele utilizou a matemática para desenhar o universo que nós conhecemos. Deus ele utiliza a matemática na Bíblia do começo ao fim. Há livros na Bíblia que são verdadeiras aulas de geometria, quando Deus dá dimensões, ele dá razões, proporções ali. Eu queria ler um texto com você. Vamos. Que está no livro de Isaías, no capítulo 40, eu já havia preparado esse texto aqui, que eu acho muito interessante a maneira, a linguagem que Deus fala aqui. No capítulo 40 de Isaías, verso 12, diz: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Deus está utilizando termos matemáticos aqui. E a Bíblia inteira, Deus faz jogos com matemática. Ele até nos desafia. Existe um texto de Apocalipse em que Deus ele nos convida a fazer um cálculo. No livro de Isaías, no Apocalipse, desculpe, no capítulo 13, ele diz, quem tiver entendimento, calcule o número da besta, diz até assim, né, o 666, o 666. Então, Deus ele trata do começo ao fim. Então, há dois números na Bíblia que são muito utilizados. O primeiro seria o número 7, que é um número famosíssimo da Bíblia, e o segundo seria o número 10. Ambos os números, Deus ele joga com esses números. E você sabe como todo bom professor, ele atiça a nossa curiosidade. Ele faz com que a gente pense a respeito disso. Então, tanto o número 7 quanto o número 10 contidos na Bíblia são números que estão relacionados com algo completo, com perfeição. Então, nós temos, no caso do número 7, o ciclo semanal, né? A cada 7 dias um ciclo se fecha, um novo começa. E nós temos lá em Gênesis e em Êxodo, onde em ambos os livros são mencionados textos como e em 6 dias terminou Deus os céus e no 7º dia descansou. Né? Então nós temos ali esse texto. E não só aí, o número 7 é utilizado em vários outros textos na Bíblia. Poderia citar com você no livro de Apocalipse, nós temos os selos, os 7 selos, as 7 igrejas, 7 trombetas. Certo. Então, várias séries do número 7, e todas elas estão relacionadas com algo completo. Toda a história da humanidade contada ali em ciclos, e nós temos em diferentes aspectos, mas sempre utilizando o número 7 como uma maneira de fechar uma história, de concluir, porque Deus ele utiliza esse número 7 numa linguagem de algo completo, de algo perfeito, né? E já o número 10, nós temos o código decimal, são os nossos 10 dedos, e a humanidade desenvolveu esse código decimal, é bastante comum entre todas as civilizações. E no caso da Bíblia nós temos os 10 mandamentos, certo. Nós também temos o número 10 apresentado lá nas 10 pragas no Egito, e vários outros textos relacionados com o número 10. Também, na Bíblia, Deus pega os dois números, o 7 e o 10, e combina-os. Nós temos combinações por meio de soma, de multiplicação. Se nós pegarmos, por exemplo, e multiplicarmos o número 7 pelo número 10, nós temos o tão famoso número 70. Que eu acho que qualquer leitor da Bíblia, qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia, conhece textos relacionados ao número 70, né? As 70 semanas da profecia de Daniel, certo? Tem vários outros textos bíblicos relacionados com o número 70. E uma outra multiplicação que ocorre depois é no caso quando Pedro, por exemplo, chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7. Que naquela época os teólogos, os estudiosos bíblicos, eles dizem que na época era comum perdoar até 3 vezes. 3 vezes, tá certo. E Pedro vem se achando um tremendo de um crente, né? De um cristão, e ele diz: eu estou querendo perdoar 7. O dobro e deu mais um, né? Deu mais um. Então eu sou um número completo. É um número completo. E aí Jesus surpreende. Jesus é tremendo porque ele surpreende sempre a raça humana. Ele diz: não, Pedro, você tem que fazer uma outra multiplicação. Agora você multiplique 7 vezes 70. Certo. E aí nós temos um outro número muito famoso na Bíblia, o 490.
Nós temos os 490 anos lá na profecia de Daniel que foram dados separados da profecia, né? Certo. Para o povo judeu. De Israel. Yeah. Exatamente. E aí você pega também o número 7, você pode somar com o número 10. Nós temos o número 17, que também aparece em vários textos bíblicos. Para você ter uma ideia, o dilúvio começou no 17º dia. Jesus, ele ressuscita no 17º dia também. Então, e a arca termina de vaguear pela terra, né, de navegar pela terra sem direção, também no 17º dia. Então, o número 17 também estava relacionado com julgamento, com salvação, com libertação, com Deus dando um escape para a raça humana. Então, há vários números da Bíblia que Deus brinca com esses números, e eu poderia citar muitos outros. O número 3, que também é muito comum na Bíblia. O número 2.300. Certo. E o 666, e o número 12. Deus, ele utiliza esses números costumeiramente. E apesar de várias pessoas falarem que eu não gosto de matemática, mas elas têm que utilizar matemática. Matemática é algo que está presente na nossa estrutura, no nosso meio. Nós precisamos de matemática para entender esse universo. O interessante, desculpa interromper, é que existe essa consistência desse número. Sempre aplicado, por exemplo, o 17, você falou, sempre aplicado da mesma forma, que para mim quer dizer que o autor desse livro tinha que ser... Qual seria a probabilidade de ter esse número repetir sempre com o mesmo tema tantas vezes, sem ter alguém que está liderando, coordenando isso, né? Isso é uma prova de que há uma mente superior por trás disso tudo, né? Tem que haver. Não, Deus, a maneira como ele utiliza a matemática dentro da Bíblia. Há vários estudiosos, há livros escritos sobre isso, matemática dentro da Bíblia. E o que eu estou comentando aqui não é aquela matemática que algumas pessoas falam por aí, que se você pegar as letras em hebraico e converter em números, você vai encontrar certos códigos e coisas. Não é esse código. Porque tem essa ideia por aí que tem esse código, que Deus tem umas mensagens secretas na Bíblia, etc., através de código. Não é isso que nós estamos falando. Não, é pura matemática. A matemática que a raça humana entende. A matemática que nós podemos, ao analisar a natureza, aprender. Certo? Porque a matemática é uma ferramenta para entendermos o universo ao nosso redor. Mas eu não quero me deter só nesses números, porque se eu falo somente nesses números, as pessoas podem pensar que será que a matemática da Bíblia é só esse joguinho com números? Só essa aritmética? Mas não, existem outros textos muito interessantes utilizando matemática. Eu queria ler com vocês um texto interessante. Nós vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis tem um texto interessante sobre matemática que tem atiçado a curiosidade de muita gente. No capítulo 7 de 1 Reis, o versículo 23. Tem algo muito interessante nesse verso 23, que diz assim, o capítulo 7, verso 23, diz: fez o mar de fundição redondo de 10 côvados, de uma borda a outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Esse texto é muito interessante porque Salomão havia construído o templo de Deus, o tão famoso templo que Salomão ergueu. E nesse templo, na entrada, no átrio, no pátio do templo, havia uma bacia, onde aquela bacia continha água, era utilizada pelos sacerdotes no processo de sacrifícios e tal. E aqui ele dá as dimensões, como eu te falei, Deus ele utiliza geometria e tal. E ele usa um termo interessante aqui, ele diz o comprimento e diz também o diâmetro. Certo. Dá um diâmetro de 10 e um comprimento de 30. Acontece que um círculo perfeito, e aqui ele diz aqui que era redondo, ou seja, era algo circular, existe uma relação entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Ao dividirmos a circunferência pelo diâmetro, nós encontramos uma constante. Esse valor se aplica a qualquer círculo. Esse número é uma constante, ele vai sempre aparecer. É o tão famoso número π, certo? Que seria o 3,14, exatamente. E assim, quando é um número que infinitamente há competições de pessoas que decoram mais números, né? Quem consegue decorar mais? Há pessoas que decoraram 1000 frações. Certo? É assim, 1000 números dessa fração, ou 2000 números, é uma coisa incrível. Mas o interessante é que há vários textos antigos que traziam referências sobre esse número.
textos babilônicos, textos egípcios, chineses. E todos eles tinham uma aproximação muito boa do 3,14. Só que esse texto bíblico mostra algo diferente. Ele diz que tinha a circunferência de 30 e o diâmetro de 10. E se você divide 30 por 10, dá 3. Certo. Não dá 3,14. Então, por muitos séculos, as pessoas duvidaram do texto bíblico porque aqui estava errado. Certo. Viu? Aqui a Bíblia contém um erro aqui. Não existe esse negócio. Se você divide a circunferência pelo diâmetro, tem que dar 3,14. Não dá um valor exato de 3. Certo. Então, algumas pessoas chegaram a dizer, não, isso daqui só são números arredondados, ele não entrou nas dimensões. Mas a Bíblia é uma coisa incrível, sabe? Deus ele é um matemático, ele não cometeria um erro tão simples desse. Teve um rabino chamado Neemias, que ao reler esse texto, ao tentar descobrir o que Deus, o que estava acontecendo aqui. 3 versículos depois, ele encontrou a solução para o problema. Se você for no versículo 26, diz assim, a espessura dele era de 4 dedos e a borda era de 1 copo. Como flor de lírio, ele levava 2.000 batos. Então, nós temos aqui as medidas que eram utilizadas na época. Mas o interessante é que ele percebeu que aquela bacia tinha uma certa espessura na parede. E agora ele adiciona o valor dessa espessura ao diâmetro. Okay. Então, ele percebeu que, na verdade, estava havendo uma dimensão era tirada da parte externa do círculo e a outra da parte interna. Certo. Ao adicionar e ao dividir novamente, ele conseguiu o valor 3,14. Então, eu acho lindo isso, eu acho muito bonito de Deus colocar esses textos bíblicos. Deus, ele é aquele professor que quer que a gente aprenda. E a gente só aprende estudando. Lógico. Certo? A gente só aprende pesquisando, indo atrás, tentando descobrir. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais dentro da Bíblia sobre matemática. E, como eu disse no início, Deus ele nos desafia. Ele diz, olha, vocês têm que... E uma das coisas que eu descobri, que na verdade lendo artigos de outros cientistas cristãos e pessoas que estudaram a Bíblia com bastante afinco, existe um certo parâmetro, não diria parâmetro, mas uma certa expressão matemática que é o que nós chamamos de uma exponencial. No livro de Gênesis, eu acho que não existe nenhum texto antigo que tenha uma descrição tão exata e tão bonita de um decaimento exponencial. Certo? Algo que em vez de cair linearmente, ele cai como exponencial. E esse número, isso é coisa relativamente moderna, decaimento exponencial, o desenvolvimento da matemática nessa área exponencial é algo relativamente moderno. E o interessante é que se nós investigarmos os primeiros capítulos da Bíblia, quando vem falando da longevidade dos patriarcas, os primeiros Adão e Sete, e todos, Enoque e Noé, aquelas pessoas viviam 900 anos, 950 anos. Certo. Isso é até um outro assunto que nós poderíamos discutir, mas o impressionante desse texto é que, logo após o dilúvio, a Bíblia começa a relatar uma queda na idade ou no período de vida, quantos anos essas pessoas podiam viver. E essa queda, por exemplo, o Noé viveu 900 e tantos anos, o seu filho já viveu 600, o neto de Noé já viveu 400. E esse decaimento, os matemáticos, ao tomarem esses números e plotarem, ou escreverem um gráfico, desenharem um gráfico, a partir desses números, eles viram a curva de decaimento exponencial perfeita. Os números se relacionando entre si de maneira perfeita, que eles ficaram assim, ou Moisés, porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ou Moisés descreve números que são realmente precisos, são verdadeiros, ou ele foi o maior matemático da época para poder forjar tais números. E algo que está sendo descoberto agora. Exatamente, algo que nós começamos a... E esses mesmos dados que se enquadram muito bem nesse decaimento exponencial, eles, ao estudarmos nos dias de hoje, quedas exponenciais, eles são muito comparáveis. Então, essa aproximação, essa comparação entre esses dados mostra que, olha, ou Moisés escreveu algo que realmente ocorreu, e nós temos agora de descobrir como é que pessoas poderiam viver 950 anos naquela época e por que razões essa queda houve. E a Bíblia dá razões para isso. Certo. Por que ocorreu essa queda na idade das pessoas? E também o limite em que essa idade chegou. Eu lembro que participando de uma conferência sobre bioengenharia, eu estava na Itália e no início
da conferência, um dos professores foi convidado à frente e lhe foi feita a pergunta: com todo o desenvolvimento científico que nós temos hoje, quantos anos a raça humana poderá viver? Com todo o desenvolvimento da medicina. E aquele cientista disse: olha, o limite teórico para a humanidade é de 120 anos. Depois de muito desenvolvimento científico, foi finalmente estabelecido esse número. E eu quase que levantava minha mão e dizia: olha, não precisava muito dinheiro com pesquisa como isso, não. A Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, fala: e os dias do homem serão 120 anos. Então, Deus, ele fala, ele usa matemática, ele joga matemática na Bíblia, ele joga matemática em cima da gente. E se nós utilizássemos a Bíblia para ensinar matemática para as pessoas, talvez as pessoas tivessem mais curiosidade ainda de aprender mais e mais da Bíblia. Muito interessante, doutor Revelino. Será que existe algo que sem a matemática não daria para entender na Bíblia? Eu creio que uma das coisas que sem matemática fica muito complicado de se entender é a própria natureza de Deus. Por exemplo, se eu discuto com você aqui a questão de dimensões, né? Eu te peço assim: olha, quantas dimensões você é uma criatura de quantas dimensões? Você vai dizer: 3, né? Eu tenho um comprimento, largura, altura. Mas se eu peço para você: olhe para a quarta dimensão, você não consegue olhar para a quarta dimensão. É algo extremamente complexo, é extremamente abstrato. E quando nós lemos na Bíblia sobre a natureza de Deus, lá fala que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, tais coisas fazem de Deus uma criatura com muito mais dimensões que nós podemos imaginar. E entender várias dimensões, além das 3 que nos são comuns, só dá para se entender através de matemática. Nós temos que, através de matemática, visualizar tais coisas. Então, a matemática é extremamente importante nesse aspecto de certas coisas que os nossos olhos não conseguem ver, tá certo? Que nós precisamos ver através de números, através de expressões matemáticas, para entendermos essa questão da natureza de Deus. Eu acho que esse seria um campo muito fértil com relação para a matemática, com relação a Deus. Para nós, seres humanos, entendermos realmente a natureza de Deus, nós deveríamos estudar bastante matemática. Assim como há certas coisas na própria ciência que nós precisamos estudar bastante matemática para poder entender. Lógico. Certas coisas no espaço bastante distante, coisas sobre estrelas que estão extremamente distantes do nosso planeta, certas coisas nós devemos visualizar através de matemática mesmo. Certo. E vários outros aspectos da própria ciência. E eu acho que não seria diferente com relação à teologia, com relação ao estudo da natureza de Deus. Deus, Jesus também usa uma expressão interessante de inequações. Ele usa, a Bíblia é cheia de equações, mas também Jesus usa uma inequação que eu acho super interessante para poder explicar não somente a questão da inequação, mas também a questão das percentagens. Uma senhora muito pobre entra no templo e coloca uma moeda como oferta. E um homem muito rico vem e coloca uma oferta muito grande. E Jesus olha para os discípulos e diz: a oferta daquela senhora foi maior do que a daquele homem. Certo. E para os discípulos aquilo era muito complexo de se entender. Como pode uma só moeda tão pequena ser maior do que toda a oferta daquele homem? E nós só podemos entender isso através de matemática também. Quando você analisa que aquela mulher, percentualmente, ela deu muito mais. Porque ela deu 100% do que ela tinha. O que aquele homem deu foi uma fração mínima daquilo que ele possuía. Então, nesse momento, você entende que o que ela deu foi maior que aquilo que o homem deu. E eu acho que nós poderíamos ler um outro texto. O tempo está acabando. Que pena, mas eu queria ler com você um texo bastante interessante no livro de Jeremias, no capítulo 33. No capítulo 33 de Jeremias, no versículo 22, tem um outro conceito matemático muito forte, muito bonito, que é introduzido aqui. No capítulo 33 de Jeremias, o verso 22 diz: como não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar. Eu quero parar aqui. Eu quero dizer que esse verso introduz para nós, a ideia do infinito, que é uma ideia também bastante abstrata. Como é que eu posso entender algo que não tem fim, né, que nunca acaba? E Deus está dizendo aqui: olha, há certas coisas que são infinitas, certas coisas que nós nunca vamos chegar ao fim. Entender a questão do fim, ou entender a questão do infinito é algo complexo. Certo. Mas a Bíblia traz isso, de um Deus infinito, de seu amor ser infinito. Esse verso também traz uma outra ciência que, se nós tivéssemos a oportunidade, numa outra ocasião, falar, esse verso diz que não se podem contar as estrelas do céu. E que isso é algo que nós teríamos muito que conversar sobre astronomia. Mas eu não sei se... Bem, quem sabe nós vamos estender o convite, se voltará numa outra oportunidade, e quem sabe vamos falar sobre as estrelas e astronomia
e o seu relacionamento com a Bíblia. Ótimo, eu agradeceria a oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Foi muito interessante. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo entendimento que o Senhor deu a homens como o Dr. Revelino. E nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra que fala de amor, que fala da ciência, mas mais importante, que apresenta um Cristo Salvador. Amém. Meu desejo nesta hora, querido Deus, é que cada pessoa ouvindo a minha voz possa aceitar a oferta que Cristo dá. Uma nova vida, com paz e com amor, e perdão dos pecados. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Bem, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer ao Dr. Montenegro pela sua presença. O Senhor sempre nos traz umas ideias novas e uma nova maneira de encarar a Bíblia. Será que tem um pensamento para encerrar o nosso programa hoje? Olha, eu acho que de tudo que se aprende na Bíblia, o mais importante é não esquecer que de toda a ciência, de toda a matemática, de toda a história, nós poderíamos ter falado muitas outras coisas. É importante entendermos que existe uma coisa infinita que Deus deixa bem claro, o amor dele por nós. Se entendermos isso, já vale tudo. Se entendermos isso, entendemos tudo. Né? Exatamente. Muito obrigado, Dr. Montenegro. Prazer foi meu. Amigo, nós gostaríamos de avisar que nós temos um website que está à sua disposição. Vocês podem ir lá e ver esse programa, www.estaescrito.ca. Bem, nós vamos estar aqui de novo na próxima semana, mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.